Olá pessoal, nessa noite de 31 de outubro, noite de Halloween, nós vamos falar um pouco das bruxas de Salem, do preconceito da época religioso, mas é uma história imperdível para vocês. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. E já vai deixando o seu like aí, ok? Quem nunca ouviu falar sobre a caça às bruxas ocorrida há alguns séculos? Ali em meados do século XIV até o XVIII, qualquer mulher que não se considerasse católica ou que tivesse comportamentos fora dos tradicionais padrões da época poderia ser acusada de bruxaria e levada à fogueira. Pois é. Outro período significativo foi exatamente quando o assunto envolve julgamento de bruxas. E esse foi o ano de 1692 e 1693, em Salem, Massachusetts, dos Estados Unidos. E a coisa ficou tão famosa que dificilmente encontramos alguém que nunca tenha ouvido falar a respeito das bruxas de Salem. Agora nos conte, você sabe qual foi a história dessas mulheres? Pois é, nesse período, mais de 200 mulheres foram acusadas de praticar bruxarias e de fazer pacto com o demônio. Dessas 20 foram mortas e depois de algum tempo o governo admitiu que matar essas mulheres foi um engano e até buscou maneiras de recompensar as famílias das vítimas, mas essas execuções, elas continuaram a repercutir até hoje. Assim como no início do período moderno, em 1692, uma onda cristã evangélica puritana espalhou a ideia de que o demônio estava solto em Salem, fazendo acordo com as bruxas em troca da lealdade dessas mulheres. Um pouco antes, em 1689, os ingleses e franceses disputavam território em colônias norte-americanas na chamada Guerra dos 9 Anos, ou ainda Guerra do Rei William. Bom, o conflito ele deixou grandes estragos no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e na Nova Escócia, em Quebec, no Canadá. E como é de se esperar, em casos de guerra, muitos refugiados procuraram abrigo em outras cidades, sendo que várias dessas pessoas foram então para a cidade de Salem Village, hoje Salem. Muito bem, a chegada dos refugiados abalou a economia local, aumentando ainda mais a rivalidade entre as famílias. Todas as famílias ricas da cidade foram abaladas e as que dependiam da agricultura também. Na época, o primeiro-ministro de Salem Village era Samuel Parris, conhecido por ser rígido e ganancioso. Pulando para janeiro de 1692, chegamos ao momento em que tanto a filha de Parris, Elizabeth, com 9 anos, quanto a sobrinha dele, Abigail Williams, de 11 anos, começaram a apresentar comportamentos estranhos. As meninas se contorciam, gritavam, arremessavam objetos e faziam sons bizarros e, por causa disso, foram examinadas por um médico. Lógico, e como era se esperar, o veredito do especialista era que eventos sobrenaturais estavam agindo nas meninas. Na mesma época, outra criança, Anne Putnam, de 11 anos, teve os mesmos sintomas que as garotas avaliadas pelo médico. E pressionadas por Jonathan Corvin e Jonathan Hathorne, magistrados da época, as garotas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria. Tituba, que era escrava de Parris, Sarah Good, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Pois bem, a partir da acusação, as 3 foram interrogadas por vários dias. Tituba foi a única a dizer que tinha feito um pacto com o demônio, afirmando ter assinado um livro garantindo que mais bruxas estavam espalhadas por Salem, com o objetivo, é claro, de acabar com os puritanos. E as 3 acusadas acabaram presas. Bom, as declarações de Tituba causaram furor em toda a cidade. Ao mesmo tempo, outra acusada de bruxaria, Martha Corey, causou ainda mais pânico. O motivo? Ela era cristã e participava ativamente da igreja local, ou seja, se até ela, que era uma bruxa, qualquer um poderia ser. Em abril do mesmo ano, os tribunais de Salem julgavam dezenas de acusadas de bruxaria.
Nessa época, até mesmo a filha de Sarah Good, uma garotinha de apenas 4 anos de idade, serviu como testemunha. O número de acusadas não parava de crescer, e no dia 27 de maio de 1692, o governador William Phips criou um tribunal especialmente para os casos de bruxaria. E o primeiro julgamento, ele foi o de Bridget Bishop, acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Ainda que tenha dito que não tinha qualquer envolvimento com bruxaria, ela acabou sendo considerada culpada, obviamente, e se tornou, no dia 10 de junho, a primeira pessoa enforcada sob acusação de bruxaria. No mês seguinte, mais 5 mulheres foram condenadas ao enforcamento. Em 19 de agosto foram mais 5, em setembro 8, e à época, tanto o ministro Cotton Mather quanto seu filho Increase Mather, então presidente de Harvard, pediam ao governo para que não considerasse sonhos e visões como evidências em testemunhos. Bom, os pedidos eles foram considerados pelo governador Phips, que estava em um dilema depois de que sua própria esposa tinha sido acusada de bruxaria. Aí a coisa muda, né? Com o passar do tempo, as condenações diminuíram e em outubro, 56 acusadas, 3 foram condenadas e as mulheres que estavam presas acabaram sendo liberadas em maio de 1693. Ainda assim, o estrago ele já tinha sido feito. Ao todo, 19 mulheres foram enforcadas, diversas morreram na prisão, um homem de 71 anos foi morto a pedradas e cerca de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria e realizar pactos com o demônio. Bom, com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e também das sentenças, começou a série de meia-culpa, com declarações de pessoas como o juiz Samuel Sewell, que pediu perdão publicamente por ter errado em seus julgamentos. E no dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às almas das mulheres que haviam sido condenadas. Bom, em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização, mas o estado de Massachusetts só se desculpou formalmente pela atrocidade em 1957, 250 anos após os enforcamentos. A história triste de Salem acabou servindo de inspiração para artistas e pesquisadores. Em um artigo publicado em 1976 pela psicóloga Linda Cockrell, afirmava que o comportamento estranho das crianças, avaliado como atividade paranormal pelo médico que as examinou na época, era na verdade o resultado de uma contaminação por um tipo específico de fungo encontrado em centeio, trigos e outros cereais. E já que o contágio por esse tipo de fungo, ele pode causar vômito, contrações musculares e exatamente alucinações. Atualmente, a atração mais visitada da cidade é justamente o Museu das Bruxas de Salem, que exibe documentos da época em cenários idênticos aos tribunais que julgavam as mulheres de então. O lugar é conhecido também por explorar o universo das bruxas ao longo da história. Muito bem, eu espero, pessoal, que essa história sirva de lição para quem possamos entender. Não se leva a nada quando a pessoa tem preconceito religioso. O preconceito só pode causar esse tipo de coisa. É muito importante se avaliar as questões, ver quem são as pessoas, entender o que elas fazem e nunca julgar ou pré-julgar sem ter conhecimento profundo de causa e efeito. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Se gostaram, por favor, deem um like aí, tá? Se inscrevam no canal, acione a sinetinha para recebimentos de novas publicações e em breve estaremos trazendo novas histórias para vocês. Um abraço e até o próximo.